Ora aí, para começar o marketing, direto de redes sociais, está bem? A live não vai ficar gravada. Mi. Deixa eu baixar. Já está. Podes virar a câmera. Bem, meninas, eu falo alto, falo rápido. Se alguém não perceber, vocês digam que eu falo mais devagar e falo mais baixo, mais lento. O que é que eu vou dar? Não vou dar propriamente o equipamento. Depois posso, porque eu já arranjei ali o fotógrafo, o Simon, que ele me vai ceder um braço. Se vocês tiverem alguma dúvida como é que faz o edema perifolicular, arranjei ele porque num homem é sempre mais fácil do que propriamente numa mulher. Não se esqueçam, a laser vai atrás do pelo, sempre, vai atrás da cor. Sendo um homem, o pigmento é muito mais preto, é muito mais fácil. Por isso, se vocês quiserem 2 minutinhos no fim e ele dá o braço a toda a gente para vocês perceberem como é que nos equipamentos se faz o edema. Antes de mais, eu queria perceber uma coisa. Quem não trabalha em laser, quem não trabalha? Pois não. Pois passaste por mim para outra coisa. Não trabalha, pronto. Mas mesmo assim, espero que vocês gostem. Eu sei que 98% das pessoas que estão aqui trabalham com laser e há uma grande diferença. Primeiro, eu vou fazer uma interação muito rápida. Quem é que acha que é depilação a laser ou epilação a laser? Depilação, quem é que acha que é depilação a laser? Ei, validolas! 1, 2, 3. Quem é que acha que é epilação? Quem quer explicar rápido? Pronto, eu explico rápido. Que a pessoa tem meia hora, estou a contar o tempo. Epilação, como sabem, eu sou esteticista dermatologista, ou seja, tirei cera, que foi inicialmente há 20 anos. Não é que eu tenha 40, mas tenho 22 anos. Há 20 anos atrás eu tirei essa formação e quem tem cera, quem faz cera, sabe perfeitamente que não há depilação a cera. Sabe perfeitamente que o termo correto é epilação a cera. Ou seja, sempre que nós trabalhamos a partir do folículo, sempre que nós vamos trabalhar na matriz generativa, nós vamos epilar o pelo. Seja a pinça, seja a cera, seja a trading, seja aquelas máquinas depilatórias de arrancar. Sempre que nós vamos fazer o laser, eu quero tratar o folículo, certo? No dia anterior, 2 dias antes, eu faço a depilação ao pelo. O termo correto, eu faço a tricotomia ao pelo. Ou seja, é o que os homens fazem na barba. A partir do momento em que os cremes depilatórios passam a publicidade do VIT, a Gillette, tudo o que seja rapar à superfície epidérmica, o termo correto é depilação. A nível de redes sociais, nós usamos muito o depilação, mas a minha opinião é que nós fazemos uma epilação a laser. Seguindo isto, nós temos que pensar assim, eu vou falar, não vou usar o equipamento que vocês todas trabalham e para não mostrar o meu equipamento, eu vou-vos dar um bocadinho de ouro. O resto, vocês querem? Já sabem, pagam. Antes de mais, a Catarina está na entrada. Alguém me roubou uma folha, mas não faz mal. A Catarina está na entrada. A Catarina, vocês podem deixar lá o vosso feedback. Se vocês têm alguma dúvida, seja do laser, da epilação laser, seja do laser pedológico, waifu, NDA, o que vocês quiserem, que depois, durante a semana, entraremos em contacto, esclareceremos dúvidas em relação a preços, em relação a formações, em relação a tudo que está relacionado, mesmo a nível de marketing com o Eduardo, tudo que lá está relacionado com o grupo LA. Ou seja, eu vou-vos dar um bocadinho de ouro, porquê? Não vou usar o equipamento, porque cada uma de vocês não quer dizer que tenha os nossos equipamentos, seja a nível de aluguer, seja a nível de compra, têm os vossos equipamentos, podem alugar noutras empresas ou podem ter comprado noutras empresas. Mas o que eu vou dar aqui é exatamente o que vocês precisam para saber trabalhar com todos os vossos equipamentos. Qual é a parte fundamental? Sim, é importante ter um bom equipamento, porque falando agora dos equipamentos da LA, que, na minha opinião, eu costumo dizer que faço ouro, faço milhares. Se estiver debaixo de uma bananeira à espera que os clientes me cheguem, atenção, não ganho eu nem ganha ninguém. Mas hoje em dia, a nível de redes sociais, se nós trabalharmos, o tipo de equipamento é importante, mas o meu conhecimento é que vai fazer a diferença para fazer eu ter o melhor equipamento. Os equipamentos da LA, por norma, são 1200 watts de manipulo, 16 barras, que faz toda a diferença, de 4800 watts de potência de equipamento. Onde o quê? Eu posso... Falo muito rápido, não falo? Pronto, eu estou a tentar falar mais rápido. Que eu posso o quê? Posso, digamos, adaptar cada parâmetro. Meninas bonitas da Figueira da Foz.
Ou seja, eu posso adaptar cada parâmetro do meu equipamento, seja nos nossos equipamentos enquanto grupo LA, seja nos vossos equipamentos de outra empresa qualquer, que não quer dizer que sejam melhores ou piores. O que é que faz a diferença? É o vosso conhecimento. Vocês percebendo identificar os 3 parâmetros é extremamente importante. Estamos a falar duração do pulso, que vem sempre em MS, ou seja, é milésimos de segundo, é o tempo da luz exposta à pele. Estamos a falar na frequência, que vai sempre em hertz, que vai sempre em todos os equipamentos, ou numa grande parte dos equipamentos, vai sempre de 1 a 10 hertz. Nem tudo o que é mais é bom. Foquem nisso. O ter um número maior nas frequências é errado. Eu, por acaso, já tive hoje a oportunidade de falar com 3 ou 4 meninas que não conheciam, que não passaram pelas minhas mãos como formadora, e deixa-me dizer, quem trabalha a 5 Hz, esqueça, está a roubar dinheiro, está a ganhar dinheiro fácil com o cliente, é assim, eu sou muito direta. Está bem? Depois, vocês, a partir desta informação, depois nos vossos equipamentos, vocês fazem o que quiserem, mas eu provo-vos como é que funciona, que é para vocês perceberem, Adelina, se está a 5, certamente é maior que 1 Hz, certamente funciona mais. Errado. Eu 5 Hz, eu vou fracionar a quantidade de fluência que estou a entregar. O que é a fluência? A fluência vem sempre em joules por centímetro quadrado. Quem trabalha de uma forma varredura, não trabalha por centímetro quadrado. Trabalha com joules, com acumulação de energia. Eu vou tentar desenhar aqui uma perna também para vocês perceberem o que é isto de acumulação de energia. Porque vocês têm que pensar assim. Se um pelo precisa de ter, ou atingir uma temperatura de 60 graus, eu com acumulação de energia nunca, jamais vou conseguir atingir os 60 graus. Isto é fácil. Eu ando com o manípulo para trás e para a frente. E vou-vos fazer tipo um desenho como se fossem crianças, mas é fácil para vocês perceberem a lógica. Eu ando aqui com o manípulo para trás e para a frente. Certo? Ou frequências altas, fluências completamente desajustadas, o que é que acontece? Eu vou entregando 30, 20, 40 sucessivamente. Esses 30 que eu entrego não vão estar ali sentadinhos a dizer, Idalina, manda aqui outra vez o manípulo, tens que entregar mais 30 porque só consigo destruir este pelo se eu tiver 60. Eu a destruir 30, 20, 40, o que é que vai acontecer? A energia ao ser depositada na pele automaticamente dissipa-se, automaticamente desaparece. É a mesma coisa que não ter cor. Faço-me entender? Ou seja, o que é que vai acontecer? Que eu tenho a certeza que eu também passei por isso, que muitas de vocês têm essas queixas dos vossos clientes. O pelo afinou, o pelo realmente demorou a crescer, mas é assim, pensem assim, se querem trabalhar como uma referência, se querem ser as melhores e se querem ganhar muito dinheiro e se vocês querem se tornar uma autoridade nesta área, vocês têm que dar o melhor, porque o cliente, a partir do momento que está a pagar para fazer uma eliminação do pelo. E ele não me está a pagar para dizer o pelo demora muito a crescer, o pelo já não cresce, eu passava a Gillette semana para semana, ou agora já passo 15 dias. Não. Quem me paga, paga para dizer assim, não, eu não tenho pelo. Isso é que é importante, é vocês perceberem. O que é que tem a ver? Tem a ver os 3 parâmetros. Se vocês souberem jogar muito bem, e de certo vou usar até um tipo de cor como a Michelle, que é o tipo de cor mais escura, se vocês perguntarem assim, Idalina, trabalhas facilmente? Trabalho, mas é lógico que eu também trabalho boa palpando o terreno. No resto das peles, do fototipo normal, que é o que nós chamamos gold, trabalho bem, entrego todos os resultados, entrego, tiro todo o pelo, tiro. Não tiro o branco, não. O branco não tem melanina, não venham com milagres, nem com teorias de fazer ceras, como nós já tivemos hoje a falar, não. O pelo branco, não sei. Depois deixemos dizer uma coisa. É importante passarmos pela fase da fisionomia. O pelo tem 3 fases, certo? Anágena, catágena e telógena. Nós só temos 100% de resultado na fase anágena. Só que vocês não se podem esquecer que há uma camada que se chama neomelanina, que é o quê? É tipo os cabelos bebés, ou seja, às vezes não tem a melanina, mesmo estado na primeira fase, na fase anágena, não tem a melanina suficiente para conseguirmos eliminar, ou seja, se temos um resultado 100% na fase 1, temos, mas também temos que perceber que há aquele pequeno pelo que está a nascer que vem com neomelanina, que aí o laser não atinge a temperatura que eu quero, que são os 60 graus. Porquê? Não tem, digamos que não tem cor suficiente para eu conseguir fazer uma eliminação. Daí esse pelo continuar a crescer. Porque nós temos que ir por uma lógica clara, que é isso que eu dou nas minhas formações. E acho que é assim, nós somos mulheres, somos inteligentes e é tipo 2 mais 2.
Uma duração de vida de um pelo é entre 45 a 60 dias. Quando eu falo de um pelo, falo daqui para baixo, rosto. Nós geralmente aqui chamamos cabelo, mas o nosso cabelo é pelo. Nós aqui em Portugal temos as cabeleireiras, mas vamos aqui ao lado da Espanha as peluqueiras. A diferença de vida, isso agora acho que estou a falar bem cabeleireiras, a diferença de vida de um pelo de um corpo, é nosso neste caso, a do pelo é 45 a 60 dias, o pelo do cabelo é de 2 a 6 anos. Ou seja, daí atingir o comprimento que atinge. Isso é importante vocês perceberem. E agora vamos por um bocado a lógica da matemática. Se eu tenho uma cliente, falo muito rápido, percebes? Habla um pouquinho espanhol e te habla despacio, vale? Pronto. Se não perceberes, eu falo, é porque quero passar muita informação. Ou seja, o importante é nós percebermos, e vamos um bocadinho pela matemática, uma cliente que me venha mensalmente, certo? A duração de vida, vamos fazer em média de um pelo, é 50 dias. Vamos ali estruturar entre os 45, ou seja, uma cliente que me venha durante 3 ou 4 meses seguidos, se eu estou a afirmar que se o pelo só me sai na fase anágena, se uma duração de vida de um pelo tem em média 50 dias, ao fim de 4 sessões, 5 sessões, no máximo, eu tenho que ter eliminado 95% dos pelos. Ou, quando isso não acontece, ou estou a fazer errado, e quem passou pelas minhas mãos sabe perfeitamente que nestes equipamentos eu até costumo dizer, à quinta sessão temos que aldrabar. Ou seja, porque assim, também temos que perceber que isto é um negócio, perceber que isto é um negócio, é importante nós mantermos o cliente connosco sempre de 6 a 8 sessões. É importante por vários motivos, porque nós temos que faturar ou temos sempre clientes novos e também para ter a noção que conseguimos fazer uma eliminação completa do pelo. Por isso, se vocês atingirem a energia correta, com a fluência certa, com a frequência correta, com a duração do pulso, que nos nossos equipamentos estão limitados. O que é que eu quero dizer com que estão limitados? Eu não posso mexer na frequência, na fluência e na duração do pulso individualmente. Eu, ao mexer na fluência, automaticamente mexo na duração do pulso. Em relação à duração do pulso, eu tenho uma opinião muito própria, mas acho que ainda estou em estudo e não sei se quero criar guerras ao dizer, porque 99,9% das pessoas dizem que é o seguinte: quanto maior é o fototipo, menor é a duração do pulso. Não, quanto maior é o fototipo, maior é a duração do pulso, certo? Ou seja, numa pele preta eu tenho que aumentar o tempo do pulso. Eu não vou por 99,9%, eu tenho uma ideia. A duração do pulso é o tempo de luz exposta à pele. Vamos pensar que eu consigo mexer nos 3 parâmetros. É o tempo de luz exposta à pele. E vamos associar a um pisca de Natal, daquelas luzinhas que vocês põem, que dá para controlar e o pisca muito rápido. E há aqueles piscas que pisca, desliga, pisca, desliga. Se, seguindo a lógica de 99,9% de todas as nossas colegas de profissão dizem que quanto maior é o fototipo de pele, maior eu tenho que aumentar a duração do pulso, eu acho errado, porque, ou seja, mais tempo de duração, mais tempo de queimar, e isto estamos a falar de trabalhar de uma forma pontual. Quando vocês trabalham de uma forma varredura, para mim é indiferente, porque no fundo vocês só vão afinar o pelo. De certo, estou a estudar um bocadinho isso porque eu acho que não tem muita lógica. Nós vamos umas pelas outras porque vimos na internet, porque a brasileira falou, porque o António Joaquim falou. Não, eu tenho uma opinião muito própria e cada vez mais eu acho que quanto mais aumenta a duração do pulso num fototipo preto, num fototipo 5, como é a Michelle, se fica mais tempo exposta em movimentos parados, em protocolos parados, eu acho que a tendência é queimar. É a minha opinião, vale o que vale, mas isso sou eu ainda que ainda estou a tentar estruturar um bocadinho. Estou a falar quando falamos com os 3 protocolos e que eu consigo mudar ou ajustar. Agora, vou fazer mesmo um desenho de criança. Vou pôr alto que é para vocês todos verem. A fluência vem sempre em joules por centímetro quadrado. O que é que eu quero dizer com isto? E vou-vos dar números fictícios para vocês perceberem a lógica. Vamos pensar que eu estou a trabalhar, para ser fácil, 40 joules. Isto, independentemente se vocês querem pôr 100, 10, 20, é mais fácil para fazer uma divisão. Nos nossos equipamentos, ou quando os equipamentos são limitados, a fluência acompanha o mesmo movimento da duração do pulso. Ou seja, o importante é vocês perceberem a fluência. Mas, a nível de conhecimento, para se tornarem uma referência, convém vocês perceberem o que é a duração do pulso, porque de um dia para o outro até tocam de equipamento e o equipamento não nos limita, convém nós percebermos porque é que eu mexo na fluência, porque é que eu mexo na duração do pulso. Mas vamos pensar nos nossos equipamentos, ou seja, a duração do pulso, vocês já sabem o que é.
A fluência é a quantidade de energia que eu dou por disparos. É a quantidade de energia que eu entrego por centímetro quadrado. Ou seja, eu se quero entregar a quantidade de energia que quero, neste caso é 40, nós temos que fazer... Vou pôr um quadrado, esqueci. Ia desenhar uma perna, vos desvosguei de mim. Fazer de conta que isto é uma perna. Ou seja, nós vimos muitas vezes os lápis. Porquê é que nós usamos os lápis dermatológicos? É exatamente para tentar dividir o quê? A pele em centímetro quadrado. Qual é a diferença entre fazer uma eliminação do pelo aqui e fazer um afinamento, fazer um retardamento? Estes 40, que é um número fictício, eu tenho que depositar estes 40 aqui, 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 aqui. Como é que eu deposito? É fácil? Tem a ver com a frequência que eu uso. Certo? Quem trabalha com a frequência é 5? Mentirosas, que agora estava a falar e foi 3 ou 4. Pronto. Para vocês perceberem, a frequência vem sempre em hertz. O equipamento não vos diz, mas vem sempre em hertz por segundo. Para vocês perceberem. E depois, isto que eu estou a dizer, depois em casa vocês testem nos vossos equipamentos para não testar aqui, para não se tornar mais lento. E essa aqui acaba por não aparecer no vosso equipamento e acaba por vos confundir um bocadinho. Ou seja, vai sempre de 1 a 10 Hz, na maior parte dos equipamentos. Aqui é que vai definir como é que eu vou entregar isto. Faço-me entender o que eu quero dizer e agora venho o desenho quase como crianças. Quem passou por mim sabe, por isso quem passou ouve, quem não passou volta a vir. Imagina que eu quero trabalhar a 1 Hz. Imagina que eu quero trabalhar a 2 Hz. Vou simplificar por causa da matemática, que eu sou boa à matemática, mas 8, por exemplo, 8 vezes 5, 40 e 10. Aqui a grande diferença para vocês terem um bom resultado. Pensem sempre assim. Eu se quero entregar 40 joules por centímetro quadrado, isto é o tempo do pulso da luz por segundo. É a mesma quantidade, eu trabalhar 1 Hz, é no mesmo tempo que eu disparo 10 Hz. Qual é a diferença? 1 Hz faz-vos isto. 10 Hz vocês nem notam, mas a nível de tempo que dispara 1 Hz 40 joules é exatamente o mesmo tempo que dispara 10 Hz no mesmo tempo. Vocês às vezes esquecem-se, mas é sempre a quantidade de Hz que eu deposito por segundo. Qual é a diferença? Eu quando trabalho a 1 Hz, isto vai-me funcionar assim. Ou seja, ele vai-me dar um disparo, um pulso a 40 joules, eu vou dividir, ou seja, eu vou entregar 40 joules obrigatoriamente. Se eu trabalho a 10 Hz, as minhas meninas não respondem. 2 vezes 40? 20. Como é que eu faço 20 se estou a trabalhar a 2 Hz? Aí a grande diferença. Eu, quanto mais aumento os Hz, mais divido a energia. A energia é sempre esta. Trabalho eu a 1 Hz e trabalho eu a 10 Hz. Qual é a diferença? A 1 Hz há um pulso. Eu disparo 40 joules de uma vez. Isto eu já vou explicar os centímetros quadrados em relação às varreduras. Quando eu faço isto, ele vai-me trabalhar em 2 pis, ou seja, em 2 pulsões de segundo. Faço-me entender? O tempo que dispara 2 Hz, tempo é o mesmo que dispara 1 Hz. Só que qual é a diferença? Eu entrego aqui 20 mais 20. A junção dos 2 Hz, sim, dá-me 40 joules. O que é que acontece? Porque é que 1 Hz, 2 Hz e 3 Hz têm um resultado muito bom? Porque quanto menos eu consigo dividir, porque eu ao dar a 2 pulsos aqui, eu fraciono estes 40 pelo menos uma vez. Agora, por exemplo, aqui que eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 8. Eu trabalho 8 vezes 5, 40. 5 joules, mais 5 joules, mais 5 joules. Eu vou dar 8 Hz no mesmo tempo que eu vou dar 1 Hz. A quantidade dos 8 Hz, que são os 8 pulsações por segundo, no mesmo tempo que eu dou 1 Hz, é que me faz os 40 joules.
Ou seja, isto para vocês perceberem, às vezes, quem trabalha a 5, 6, 4, eu trabalho a 3, eu trabalho a 2 e eu trabalho a 1. De uma forma pontual, porque eu quero entregar energia por centímetro quadrado. Se eu trabalho a 8 Hz, eu vou pelo menos dividir a energia 7 vezes. Ou seja, eu se entrego uma energia de 40, é a mesma coisa que aqui eu estar a entregar 40, mas está dividida em 8 vezes. Ou seja, tenham noção a quantidade que a energia é dissipada. Se atinjo o resultado que eu quero? Não. Para mim é impensável. E depois de vocês, parece um desenho assim um bocadinho de crianças, mas é a forma mais fácil para vocês perceberem quando é que estamos a trabalhar mal. Quando o nosso cliente nos diz assim, olha, Idalina, não tenho resultado, ou o pelo afinou, ou o pelo demora a crescer. Não é demora a crescer, o erro não está no cliente. O erro só está no cliente quando o cliente tem algum problema hormonal. Seja algum tipo de medicação que esteja a fazer interferência, seja ter, por exemplo, um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo que não está controlado, seja um diabético que não está controlado, todo tipo, até numa gravidez, eu hoje em dia, de certo, todas nós ou quase todas somos mães e não nasceu pelo, pelo contrário, eu tive queda de cabelo, mas nem nasceu pelo, mas é normal se nascer, para quem não tinha pelo é perfeitamente normal. A partir do momento que há um descontrole hormonal, pensem assim, há sempre o peso, o pelo e o humor mexe sempre com o nosso, um dia acordo quando estava grávida, estava linda e maravilhosa, no outro dia já estava horrível que engordei só 40 quilos, certo? Ou seja, isto para nós percebermos que o nosso próprio humor acaba por mudar consoante o nosso sistema hormonal. No pelo é exatamente a mesma coisa. Se vocês souberem perceber isto, se vocês souberem fazer uma ficha de anamnese antes do cliente entrar, percebermos a pele, se me perguntarem é fácil, numa pele ali como a Jordana, que é clarinha, é fácil. Claro que não é fácil. O que é que eu tenho que aumentar numa pele como a dela? Eu tenho que ser minimamente inteligente, eu tenho que pensar como o laser pensa. O laser vai atrás do preto, ela é branca. Eu nela consigo... Não vos vou falar em números, por exemplo, mas eu nela consigo subir muito mais a minha energia, porque o pelo, mesmo sendo claro, o laser, quando entra na pele, vai o pelo, porque a melanina dela da pele é o que eu chamo, sem cor. Depois há outros que é a melanina, mas isso depois é outras coisas que de certa informação que acho que não é tão importante, são problemas, são coisas mais técnicas para nós aprofundarmos a informação. Mas é estritamente importante vocês perceberem estes três coisas. A partir do momento em que vocês sabem que a fluência é a quantidade de energia que eu entrego, certo? A frequência é a quantidade de vezes que a energia é dividida, mas a energia é sempre X, a energia é sempre esta. Eu posso aumentar os hertz, o que é que vai acontecer? Eu fraciono os 40 por 4. Ou seja, eu vou fracionar 9 vezes. Quanto mais eu fraciono, e o que é que vem? Vem os modos varreduras. Nos modos varreduras, vocês têm que pensar assim, quando eu estou a trabalhar um hertz, quer seja pulsado, quer seja pi, que é por centímetro quadrado, seja um hertz, quer seja em movimento, que é isto, não é isto, é em movimento. Eu só preciso de passar uma vez. Para vocês perceberem, em cada centímetro quadrado, se eu estou a trabalhar a 2 hertz, ele vai me dar 2 pis aqui dentro. Ele vai me dar 2 pulsos aqui dentro. Porque se eu quero atingir um total de 40 graus, de 40 joules, ele ao dividir por 2 hertz dá-me 20 mais 20. Se eu dividir por 10, neste hertz vai haver um sobreaquecimento, facilmente queima, porque eu já não posso trabalhar com uma energia tão alta, vai-me dar 10 pulsos aqui dentro, que é ao mesmo tempo que me dar 1. Perceberam, meninas? Eu sei que falo rápido, mas eu quero é que vocês percebam isto, porque isto acaba por ser ouro para a vossa profissão. E acho que o facto de vocês virem aqui hoje acabam por ter uma mais-valia, porque eu acho que isto é uma grande diferença, é a maior diferença das pessoas, do saber fazer para não saber fazer. E testem isso nos vossos equipamentos, independente de ser equipamentos da LA ou não, acaba por ser muito importante. Quando nós trabalhamos numa forma varredura, eu aqui distribuí 30, 40, 20. Estes 20 aqui, estes 20 graus que eu distribuí aqui, não vão estar à espera que venha mais 40, não vão estar ali sentados na sombra da bananeira do folículo piloso a dizer, Idalina, volta para cima e dá mais 40. Não vai. A partir do momento em que eu entrego a energia na pele, a temperatura dissipa-se automaticamente. Certo? Dúvidas? Meninas trabalham a 5 hertz? Pronto, perceberam a diferença? Se me disserem assim, Idalina, trabalhar a um hertz como alguém me disse, trabalhar a um hertz demora muito. Demora, não vos vou ser sinceras, só que qual é uma facilidade? Só precisamos de passar uma vez. Eu trabalho muito a 2 hertz, não vos vou mentir, porque a 1 hertz realmente demora muito, temos que ter atenção que isto tem tudo a ver, tudo,
com a sensibilidade do cliente. Há cliente que é literalmente, eu acho que é insensível, que deixa fazer tudo e mais alguma coisa, que eu acho que a máquina até nem está a funcionar e está por... Há clientes que fecham as pernas, que agarram os braços, ou seja, tem tudo a ver que o meu conhecimento quanto a um bom equipamento, quanto à sensibilidade do cliente. Se o cliente não me deixar fazer, atenção, eu não consigo entregar resultado. E recentemente, há pouco tempo, estava a falar com uma menina e pensem assim, enquanto grupo LA, nós temos acesso a todos os equipamentos do mercado. Cada vez mais vocês notam que os equipamentos são muito mais modernos. Vocês acham que se houvesse o equipamento indolor da depilação a laser, nós não tínhamos acesso a ele, mesmo ficando para o cliente final mais 4 a 5 mil euros, toda a gente ia comprar na mesma, porque qual é o nosso problema? É o cliente queixar-se. E agora pensem assim, eu se vos puxo, se te puxo um cabelo, vai-te doer. Eu se te aperto uma orelha, vai-te doer. Eu se te dou, por mais que te calque um pé, vai-te doer. Todo o nosso corpo é constituído por terminações nervosas da dor. Ou seja, por mais que seja uma picadela mínima, não estou a falar em temperatura, porque não pode passar aquela temperatura entre o aquecer e o queimar. O pelo, se é um ser vivo, se está na fase anágena, se eu vou fazer uma distribuição celular, que é uma coisa viva que está no nosso corpo, e eu ao disparar, ao atingir temperatura, convençam-se sempre, vai doer. Vai picar, tem que picar, não pica, não faz resultado. Um cliente que diga assim, homens estão em minoria hoje. Um homem que é que diz, Eidalina, reduz-me aí que eu não me importo fazer mais sessões. Mas, antemão, eu aviso logo, olha, o António, Joaquim, Manuel, eu posso reduzir a energia. Mas atenção, que não é o resultado que vais ter, por exemplo, em 6 ou 7 sessões. Porque eu reduzindo a energia, não entrego os 60 graus no folículo do pelo, vai acontecer o quê? Vai acontecer um afinamento, onde certo o cliente até tinha um pelo top, espetacular, vai-nos dar o dobro do trabalho, que de certo muitas de vocês já receberam clientes a dizer, fiz 10 sessões não sei aonde, fiz mais 10 na Joaquina, na Antónia, e o que é que acontece? Depois nós é que temos que resolver o problema quando nós tínhamos um pelo top, espetacular ali, que é o pelo preto. Pelo preto em pele branca é a melhor coisa que pode existir, é aquele contraste top. Pronto, dito isto, 4 e 1 minuto. Eu espero que vocês tenham percebido. Também sabem que eu estou aí, tenho o equipamento do laser. Se vocês quiserem ver o edema perifolicular, sei que anda aí o fotógrafo, que ele tem um pelo razoavelmente no braço. No braço vocês vão perceber como é que eu neste equipamento, que também é importante, eu trato o equipamento por tu. Que acho que é a maior dificuldade na nossa área é vocês não tratarem o equipamento por tu. Eu não ando ali, ou seja, eu sei o que é que ele pode dar, eu sei até onde é que pode dar numa pele preta. Eu trabalho sempre com cuidado, vou sempre calmamente, mas num fototipo que é o nosso português, o normal, o fototipo 2, entre 2 e 4, eu entrego tudo. Um cliente quando procura, outra. Tirem a ideia de aumentar de sessão a energia para sessão. Porque muita gente diz assim, eu na primeira sessão trabalhei a 30 joules, na segunda vou aumentar para 32 ou para 35. Pessoal, o cliente quando nos procura, eu dou logo tudo na hora. Ele tem que ter resultados, o pelo tem que sair todo na hora. Eu não vou andar ali a perguntar ao pelo, vê lá, vou ver como é que tu estás no próximo mês, se aguentaste a temperatura do mês passado. Não. Vocês têm que entregar logo tudo ao cliente. Ou seja, o cliente aguenta 30, 40, 60, entre, atenção, o picar e o queimar, aí vocês jogam um bocado com o cliente. Mas eu não vou estar a aumentar, a manter ali o cliente, porque assim, quem nos vai vender, sabem quem é? É o cliente. Um cliente satisfeito que passa pelas minhas mãos, e eu até costumo dizer isso, eu só quero o cliente uma vez nas minhas mãos. Eu se tiver o cliente uma vez nas minhas mãos, tenho a certeza que eu fidelizo. Só não fidelizo se não tiver dinheiro. Porquê? Porque eu garanto o resultado. Qual é o resultado? É a eliminação do pelo. O cliente não me procura porque, olha, porque eu até tenho umas pestanas bonitas e até falo muito. Não, o cliente paga porque quer quê? Quer tirar o pelo, quer fazer uma eliminação. Depois, há ali outras coisas que uma média de 5% nós não conseguimos interagir muito, são os problemas hormonais, mas isso aí, quando o cliente se queixa, 95% dos casos o erro é sempre nosso. Ponto final, temos que assumir e acho que estamos aqui, estamos sempre a aprender e acho que estes eventos servem para isso, para nós acabarmos por transmitirmos energias e transmitirmos conhecimento umas para as outras, porque há áreas que se falaram aqui que eu até, por exemplo, um laser podológico eu nunca tinha sequer visto fazer e acho que é sempre giro porque agrega sempre e acresce sempre o nosso conhecimento como profissionais de estética. Mas na vossa área, diretamente na depilação a laser, eu acho que é importante vocês melhorarem
isto, porque a partir do momento que vocês conseguirem melhorar isto e experimentem, e eu costumo dizer, nos nossos equipamentos, eu aposto ao equipamento. Se passado um mês o cliente, a Jéssica, compra o equipamento do nosso equipamento de laser e ela sabe que, por acaso não compras alugas, não é? Mas vais comprar, cala! Ou seja, a partir do momento que o cliente compra o equipamento do laser, não tem a garantia enquanto LIA, se passado um mês não tiver resultado. Atenção, que na compra do equipamento a formação de laser é oferta, mas é obrigatória. Ninguém sai daqui, pelo menos em relação à epilação a laser, ninguém sai daqui do equipamento, a formação não a paga, mas é obrigatório tirar a formação. E passado um mês, com a formação e com o equipamento, o cliente que comprou o equipamento, se não estivesse satisfeito, devolve o equipamento, nós devolvemos o dinheiro na totalidade. Se vocês trabalharem, como eu vos explico. Que isso é que nos faz crescer. Porquê é que não temos clientes? Porque o cliente vem uma vez, explica, experimenta e diz, até afina. Ou, não, eu faço-vos o truque de faço-vos laser com uma pinça, como faço informações, eu com a pinça sei perfeitamente o pelo que matei na hora. Claro que eu no cliente não vou estar a tirar com a pinça, mas eu sei perfeitamente entre 10, 12, 14 dias, porque tem a ver com o ciclo de crescimento, porque eu, todo o pelo que matei naquele dia está na fase anásgena e demora sensivelmente 10 a 14 dias. Pronto, a Michelle está a fazer assim. Quer dizer o quê? Tempo. O pelo morreu. Pronto, isto para vocês perceberem. Continuo a dizer então. Se vocês quiserem depois mais informações ou lá dentro, agora vamos ter a Eduarda, porque a Eduarda vai nos falar do marketing, que eu acho também, na minha opinião, é uma coisa extremamente importante. Nós não somos ninguém hoje em dia. Ninguém está aqui sem ter feito um Insta Story hoje. É isso que nos dá visibilidade umas às outras, reconhecimento. A Eduarda vai falar do marketing, que eu acho extremamente importante na nossa profissão. Percam a vergonha de aparecer nas câmaras, de falar, de dizer bom dia, nem que seja, apareçam um vídeo, não que seja a falar. É importante as pessoas conhecerem a nossa cara. A Eduarda, neste momento, na minha opinião, é a melhor diretora de marketing, por isso aproveitem. Ela dá-vos também muito ouro. Alguma dúvida? A Catarina está na entrada, seja de laser, de equipamentos de laser, ou seja, todo o tipo de equipamentos. Basta preencher uma ficha na Catarina e depois durante a semana eu volto a falar com vocês. Certo, meninas? Dúvidas? Como já me disseram assim, não temos dúvidas, está bem? Porque já disseram... Está bem? Oh, Duda, podes desligar? Sim.